É bom a gente refletir, é bom a gente perceber esses aspectos maravilhosos que esse livrinho nos traz, nos faz a gente ficar se questionando. Será que é realmente assim? Será que eu quero a minha vida assim? Será que eu posso fazer diferente? Será que eu estou fazendo diferente? Então, bora lá, sem mais delongas, começar a mais um episódio do nosso Café com Intenção. Agora tem uma cadeirinha de balanço, ó, onde a gente vai se divertindo, se deleitando. Pegar aqui, deixar mais esse ângulozinho desse rádio, que eu adoro esse rádio. Vou colocar mais pertinho aqui dele. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá então. Vamos começar o capítulo 7 aqui, onde ele fala: fracassar é seguir em frente. E é muito importante a gente sempre refletir sobre essa questão de fracasso, né, gente? Eu gosto muito da visão do Thomas Edison, onde ele não dizia, jamais ele dizia que ele estava fracassando. Ele dizia que ele estava descobrindo como não chegar onde podia enxergar, onde podia chegar. E aqui tem outro aspecto muito importante. Nós somos um fractal de uma consciência total, completa, ilimitada. E esse fractal completo e ilimitado, ele vem exatamente experienciar esses erros e acertos. Se a gente parar para olhar na evolução da história da humanidade, não foram os erros que nos levaram exatamente a um outro patamar? Então essa situação de fracasso, de culpa, de não alcançar, isso faz parte. A questão é o não sucumbir àquilo, a questão é o não ficar me vendo como uma vítima, um pobre, coitado. Não, eu sabia disso. Eu escolhi viver essas infinitas jornadas, essas infinitas situações, onde eu ia passar por adversidades e no passar por essas adversidades, eu ia perceber que eu ia estar crescendo ou não. Simples assim. Essa é a verdadeira questão. Agora, quando eu fico enxergando isso como um fracasso, como um problema, aqui eu não estou aprendendo. Aqui, na verdade, eu estou de novo me vendo limitado no meu ego imaturo, que acredita que já sabe de tudo. Lê do engano. Pobre coitado, né? A gente veio exatamente para viver a impermanência. Viver essas infinitas formas de ver a vida, de ver as flores. Imagina então se Deus, quando começou a criar as flores, nossa, eu fracassei porque eu criei uma flor amarela e não rosa, e não azul, e não lilás, e não violeta, e não verde. Nunca é um fracasso. Sempre são oportunidades de que a gente possa crescer e se desenvolver. Eu me lembro que meu irmão adorava dizer que a preguiça é a mãe das invenções. E muitas vezes faz parte esse raciocínio. Porque quando a gente começa a ver uma dificuldade, a gente começa então a ficar maquinando, de que outra forma eu posso tornar isso mais fácil. E se a gente parar para olhar, graças a essas adversidades, a gente pode realmente ir em frente e evoluir. Então, sem mais delongas, já trouxe bastante introdução aqui para nós. Vamos à nossa leitura de hoje aqui. Estou falando sério quando digo que tive sorte. Terminei a faculdade em 2007, logo antes do colapso financeiro e da recessão. E tentei ingressar no pior mercado de trabalho dos últimos 80 anos até o momento. Mais ou menos na mesma época, descobri que a garota que sublocava um quarto no meu apartamento não pagava aluguel havia 3 meses. Quando confrontada, ela caiu no choro e sumiu do mapa, deixando a dívida para mim e o outro colega que morava conosco. Adeus economias. Passei 6 meses dormindo no sofá de um amigo, fazendo bicos e tentando acumular o mínimo de dívidas possível enquanto corria atrás de um trabalho de verdade. Digo que tive sorte porque já entrei no mundo adulto como fracassado. Será que entrou no mundo adulto como fracassado ou entrou como muitas pessoas realmente passam ao sair do lar dos seus pais, que estão lá, que tinham tudo e que estão vivendo, né, de estudante ou estão vivendo no começo de sua jornada? Eu me lembro que no tempo da faculdade tinham colegas exatamente que viviam às vezes de miojo, que não tinham dinheiro para poder fazer grandes investimentos ou que tinham ali aquele dinheiro na primeira semana. Primeira semana tinha alguma comida, tinha alguma festa e depois, suava fazendo bico, correndo atrás. Isso é ser fracassado? Ou é simplesmente tu perceber o valor daquilo, do teu tempo, da tua hora, do teu esforço, daquilo que teus pais fizeram antes de ti, de todo esse conjunto, de toda essa situação? Então não é uma situação de fracasso, é uma situação de realmente perceber aquela realidade que está sendo vivida. Boa tarde, Valdineia, bem-vinda! Aqui.
Digo que tive sorte porque já entrei no mundo adulto como fracassado. Comecei lá embaixo, no subsolo, sendo... Grudou a página aqui. Sendo esse o maior medo de todo mundo em fase posterior da vida. Na hora de abrir uma empresa, trocar de carreira ou de sair do emprego horrível, foi bom conhecer essa sensação logo no começo do caminho. Dali as coisas só podiam melhorar. Nesse aspecto tem uma questão que faz sentido do que ele disse. Porque quando a gente... Chegou em tempo, sem dúvida, estamos recém começando aí. Quando a gente começa a perceber de que tudo na vida, como eu trago na intencionalização, nós temos duas formas de aprender, através da expiação ou através da provação. Então, se ele já provou aquela situação toda, ele não, depois não era algo que fosse assustá-lo mais adiante. Ele já tinha esse lugar, ele já tinha conhecido, mas ele não precisa viver de novo essa situação. Sabe que nem as fases que a gente tem na vida. A gente tem lá a infância, onde a gente deve brincar, a adolescência, onde tem aqueles momentos de rebeldia, não sei o que lá, a fase adulta, a fase madura depois, e lá na sua velhice o passo de compartilhar o todo daquele conhecimento, que era a visão que se tinha antigamente. Mas quando a gente vive, bem vivido essas fases, eu não tenho saudade, ou não vivo num momento equivocado a fase anterior que eu já deveria ter vivido. Então, sobre essa ótica que ele traz, que bom, se tu já passou por alguma situação de necessidade, de pobreza, de injúria, de calúnia, de difamação, sei lá, aqueles momentos que normalmente acontecem em uma fase mais, quando tu é mais jovem, que bom, já ticou isso daí. Agora tu pode simplesmente buscar as outras fases, colocar o teu foco naquilo que tu realmente quer alcançar. Como ele diz, dali para diante as coisas só podiam melhorar, sem dúvida. Por isso, sim, tive sorte. Não é uma questão de sorte, tá, gente? É uma questão de alinhamento com a tua alma, com o teu propósito maior mesmo. Quando você mora num futum fedido, precisa contar moedas para almoçar no McDonald's uma vez por semana e não recebeu resposta para nenhum dos 20 currículos que enviou, começar a escrever num blog e abrir uma empresa idiota da internet não parecem ideias assustadoras. Se todos os projetos que eu começasse dessem errado, se nenhum texto fosse lido, eu voltaria ao ponto de partida. Então, por que não tentar? E aqui esse é um ponto muito importante que algumas vezes a gente fica preso na ideia de empreender ou de criar um novo projeto. Eu acho que, nossa, porque eu tenho uma coisa que já é muito boa, então eu não posso fracassar, eu não posso me tornar um derrotado, eu não posso me tornar um perdedor. E aí eu fico com o plano A, que está terrível, e não me abro para o plano B. Tony Robbins sempre diga, nunca tenha o plano B, tenha o plano A. E se aquele teu plano A não está bom o bastante, sai dele, mergulha e cria um novo plano A. Para que essa realmente seja a tua jornada. Porque enquanto tu não colocar a tua energia naquilo que tu realmente quer fazer, nutrir e criar, tu sempre vai ficar achando desculpa para ficar no outro. E aqui é o que eu trago, né, da intencionalização. Aprende a viver com intenção. Tesla, ele antes de materializar os seus projetos, ele ficava com aquele projeto em mente. Então fica lá, fica elucubrando esse projeto em mente, tenha ele na sua mente, avalia, destrincha ele bastante, depois traz para o papel. O mesmo nas tuas jornadas. Pega a tua jornada, fica com ela em mente, fica destrinchando, fica percebendo. E como que eu tô lá? E como que eu tô me sentindo? De que outra forma eu posso fazer? E como eu posso tornar melhor? Utiliza essas perguntas para que tu possa te visualizar cada vez mais naquele teu projeto. E como eu posso melhor atender as outras pessoas? E de que outra forma eu posso servir? Assim tu realmente está trazendo cada vez mais ênfase àquilo. Não faz pela busca do resultado, pela busca do sucesso, pela busca do êxito, faz pela tua melhor entrega. Lembra como eu trago lá no AMO, na autossugestão mental original? Sente, ancora essa energia, emana essa energia e depois tu vai ter o retorno dela como sendo um eco. Um eco do universo que está te trazendo o resultado. E não porque tu fez para ter esse sucesso todo. O fracasso em si é um conceito relativo. Concordo. Se meu parâmetro para a definição de sucesso fosse me tornar um revolucionário anarco-comunista, minha incapacidade absoluta de ganhar dinheiro nos anos 2007 e 2008 teria um significado de sucesso total. Afinal de contas, o objetivo era mostrar que a Matrix, que o capitalismo estava terrível. Boa tarde, Regina, querida. Mas,
Se como as pessoas normais, meu parâmetro fosse apenas um primeiro emprego decente para pagar as minhas contas, depois de formado, eu fui um fracassado. E aqui nessa situação, né, de novo, o meu parâmetro é ter aquele salário, aquele ponto, aquele padrão. Será que se ele tivesse tido esse programa, será que ele teria realmente saído para empreender? Será que ele não teria ficado preso naquele velho padrão, naquela velha crença? Afinal de contas, veio de repente de uma família onde o pai era empregado, ou a mãe era empregado, e aí tinham que seguir aquele trabalho, ao seguir aquele trabalho, aquele era o padrão de sucesso. Lembra, gente? Nosso inconsciente tende a nos levar àquilo que para nós representa sucesso e querer fugir daquilo que representa fracasso. Agora, se eu estou fugindo, olhando o tempo inteiro para aquilo que para mim significa fracasso, eu vou criar mais daquilo na minha vida. É um eco, porque essa é a voz que eu estou emanando o tempo inteiro. Sou de uma família rica, dinheiro nunca foi problema, pelo contrário, fui criado numa família rica em que o dinheiro era mais necessário para evitar problemas. E isso também foi uma sorte, porque logo cedo aprendi que ganhar dinheiro só por ganhar era um péssimo parâmetro a seguir. Era possível ganhar muito dinheiro e ser infeliz, assim como era possível não ter um tostão furado e ser muito feliz. Porque me basear no dinheiro para medir o meu valor? Então, por que me basear no dinheiro para medir o meu valor? E aqui percebe por que ele se tornou um fracassado. Porque ele tinha o viés cognitivo de confirmação dele de que não ter dinheiro era ser feliz. E ter dinheiro não era ser feliz. Então, como é que ele queria ter dinheiro? Ele não ia querer ter dinheiro, ele ia querer continuar exatamente sem ter dinheiro. Porque se na família de origem dele, quando ele tinha dinheiro, era considerado infeliz, para que ele vai tornar a vida dele infeliz? Percebe? A gente não consegue observar os pequenos detalhes que acontece no nosso inconsciente. Ele acabou de trazer o porquê a vida dele no começo da carreira dele não foi o sucesso que ele esperava. Porque dinheiro para ele não significava felicidade. Então como é que ele ia ter um emprego que pagasse um bom salário? Mas ao mesmo tempo, como ele teve isso daí na família dele, ele tinha que provar ter, mas aí ele estava no dilema, eu quero ser feliz ou eu quero ter dinheiro? Sendo que ter dinheiro não significava ser feliz. E ele queria ser feliz para provar para os pais dele que ele era feliz. Então, se ele era feliz, ele precisava não ter dinheiro. Olha o que a mente faz a gente cocriar. Descobri que meu valor era outro. Era liberdade, autonomia. E aí, sem dúvida, essa liberdade e autonomia significava não ter dinheiro, mas ter felicidade. A ideia de ser um empreendedor sempre me atraiu, porque eu odiava que me dessem ordens e preferia fazer as coisas do meu jeito. Aqui já demonstra também um outro ponto muito importante. Muitas vezes, quando a gente quer provar ser melhor do que o nosso pai, a gente fica o tempo inteiro querendo buscar coisas diferentes daquele padrão que teve. Lembra, ele já teve algumas situações também de relacionamento, onde ele teve a primeira namorada, terminou, foi para a segunda e achava que não tinha mais amor. Algumas vezes isso daí, somado com esse aspecto de trabalho, mostra aquele filho da mãe, não no sentido pejorativo, mas aquele homem que continua competindo com seu pai, aquele homem que continua buscando a mulher ideal, a sua mãe. Aí a gente começa a entender nesses meandros. Tudo isso eu trago dentro do módulo autocompreensão, por exemplo. Para quem quer entender um pouquinho mais por que eu estou fazendo, por que eu estou repetindo essa situação na minha vida, por que a minha vida não acontece? Porque tu segue preso nos velhos padrões. Pertencimento. E a ideia de uma publicação online me atraía, porque eu podia trabalhar de qualquer lugar no horário que quisesse. Ele não queria ter a subordinação. Ou seja, não queria que a voz do pai dele continuasse buzinando na cabeça dele. Então me fez uma pergunta simples. Prefiro ganhar bem no emprego que odeio ou tentar a sorte na internet, mesmo que eu fique sem grana por um tempo? A resposta ficaria clara e imediata. Opção B. Em seguida me fiz outra pergunta. Se eu tentaria isso e se não der certo, e eu tiver que voltar a procurar um emprego formal daqui a alguns anos, terei perdido alguma coisa? A resposta foi não. Em vez de um jovem desempregado sem experiência aos 22 anos, eu seria um jovem desempregado sem experiência aos 25 anos. Dava na mesma. Aqui é outro ponto importante. Esse segundo não é um ponto que realmente tornou a busca dele algo factível de ir adiante.
Porque se ele continuasse com esse medo, e esse medo fosse muito maior do que ele ter o sucesso, ele provavelmente ele não teria o sucesso, porque ele teria que provar. Por exemplo, ele poderia ficar naquela situação de que, nossa, aí eu me sentiria muito fracassado, porque eu teria ido contra aquilo que o meu pai disse que iria acontecer comigo e realmente aconteceu. Viés cognitivo de confirmação. Mas, como ele disse que não tinha problema nenhum, se depois de um tempo ele continuasse, ou seja, ele soltou aquilo, ele parou de ficar criando expectativa quanto ao resultado e se entregou à melhor entrega, se entregou a realmente viver aquilo que ele poderia entregar como seu melhor, entrar no fluxo da vida, recebeu a ideia de escrever para um blog, de compartilhar conhecimento com todo, vai e entrega o teu melhor. Para de querer ficar achando o que vão achar, o que não vão achar, mas simplesmente entrega o teu melhor. Seja hoje 1% melhor que o teu eu de ontem e assim sucessivamente. Com esse valor, minha ideia de fracasso deixou de se vincular à falta de dinheiro, à falta de dormir no sofá de amigos e parentes, o que continuarei fazendo por mais 2 anos, e ao meu currículo vazio, tornando-se simplesmente não correr atrás de meus projetos. Ele simplesmente apertou o F. Nesse apertar o F não quer dizer que ele não estava se importando em não ter resultado, não estivesse buscando resultado. Sim, ele continuava buscando resultado, mas ele não estava desesperado para que esse resultado viesse a ser do jeito que ele queria, da forma que ele queria, para provar para o pai dele, para a mãe dele, que ele era bem sucedido, independente de empregos, independente de ter que ficar ganhando dinheiro. Ele tinha escolhido a vida dele. Sim, em parte sim, mas em parte ele estava entrando no fluxo, entrando no vórtice de criação da vida dele. Próximo tópico. O paradoxo do fracasso versus sucesso. Já velho, Pablo Picasso estava no café na Espanha, desenhando no guardanapo usado. Estava distraído, rabiscando qualquer coisa que chamava sua atenção no momento. Mais ou menos como os garotos desenham pintos nas cabines de banheiro. Só que, sendo Picasso, seus pintos de banheiro estavam mais para maravilhas cubistas, impressionistas em papéis manchados de café. Enfim, uma pessoa perto dele, uma mulher sentada, observava, admirava. Depois de um tempo, Picasso terminou de tomar o café, amassou o guardanapo para jogar fora ao sair. A mulher o deteve. Espere, posso ficar com aquele guardanapo em que você estava desenhando? Eu pago. E, claro, respondeu Picasso, $20.000. A cabeça da mulher foi lançada para trás como se ela tivesse levado uma tijolada na cabeça. O quê? Mas você levou 2 minutos para desenhar aquilo. E ele respondeu, não senhora, eu levei mais de 7 anos. E guardando o guardanapo no bolso, ele saiu. Aprimorar-se em uma tarefa é um processo que passa por milhares de pequenos fracassos. E a magnitude do seu êxito nisso vai se basear em quantas vezes você não conseguiu fazer determinada coisa. Percebe, gente? Aqui ele começa então a trazer a mesma forma de ver que eu trago sobre sucesso e fracasso. Não é que Picasso tivesse errado, não é que Picasso tivesse fracassado. Ele várias outras vezes chegou onde queria chegar e outras vezes ele não chegou. Ali naquele momento ele estava mais uma vez exercitando, trazendo a vazão dentro daquele hábito dele de praticar. Não interessa se é num guardanapo, se é numa tela de arte, se é numa folha de papel usada, mas o que importa é tu exercitar. Então aqui vem a importância do hábito da tua criação. Lembra quando eu digo sempre sobre a nossa personalidade? A nossa personalidade é feita pelo nosso comportamento, que é feita pelos nossos hábitos, que é feita pelas nossas ações. Então se eu quero mudar a personalidade que eu estou hoje, ou a identidade que eu tenho de mim, eu preciso começar mudando as minhas ações, tornando-as novos hábitos, tornando-os um novo comportamento para que eu tenha essa nova personalidade. Por isso que a mudança desse meu eu não é um processo simples, rápido e prático. Por isso que ela realmente demanda algum tempo, porque você cristalizou do 0 aos 7 anos de idade pelo menos 95% das suas reações. Elas são reações com base em valores que nem tu percebe muitas vezes o porquê que tu está reagindo daquela maneira. Mas a tua criança, ela interpretou aquilo. Por isso que eu preciso, como Sócrates dizia, conhecer a mim mesmo.
mergulhar profundamente nesse âmago, nesse meu inconsciente, para que eu vá desvelando as minhas ações, aprendendo a ser um observador de mim, aprendendo a me amar, a ter compaixão das minhas ações, causa, efeito, resultado disso, e aprender assim começar a direcionar a mente para onde eu quero. Praticando os exercícios que ele manda, é isso mesmo que eu estou fazendo. Que bom, né, Valdineia? É isso mesmo. À medida que a gente vai praticando, gente, e é questão de prática, eu vou praticando lá, eu sou saudável, eu vou praticando, eu sou abundante, eu vou praticando, eu confio em mim mesmo, eu sou autorresponsável. Quanto mais eu vou ancorando essas energias e me emanando para o mundo, mais eu sou um vórtex de nutrir essas questões. É isso que nós viemos aqui fazer. Agora, enquanto eu estou reagindo, enquanto eu estou olhando para os problemas, enquanto eu estou me vitimizando, enquanto eu estou me lamentando, mais eu vou ter disso também. Porque é um vício. E esse vício é o vício de chamar a atenção. E eu preciso parar de ficar chamando a atenção dos outros. A vida é individual, sozinho, de um só. É somente a sua experiência. Você está respirando. Nós podemos estar no mesmo ambiente, mas você pode estar sentindo o cheiro de algo que eu não estou sentindo. Você pode estar ouvindo e aquilo, a mesma fala que eu estou trazendo, em ti pode ressoar de uma maneira e na outra pessoa de outra maneira. Então isso torna a nossa experiência única. A ponto de eu sim ir percebendo e aprender a cocriar aquilo que eu vim vivenciar. E essa cocriação, ela vai de um aperfeiçoamento. Se alguém é melhor do que você em algo, é provável que tenha cometido mais erros, ou não, que tenha simplesmente mais facilidade, ou que tenha se disposto a fazer mais tempo aquilo. Pensa numa pessoa que aos 51 anos está tomando calmantes desde 17, só que agora encontrando a saída nas camadas com você. Obrigado, Valdinéia. Que bom que agora tu tá percebendo e tá tudo certo. Esse era o momento. Antes não era o momento para te conseguir fazer essa virada de chave. Porque antes tu não acreditava nisso que agora tu tá vendo que é possível. Antes tu acreditava que a tua única solução era externa. Um médico, alguém iria te dizer o que fazer. Agora, à medida que tu tá fazendo, né, nessas 3 semanas que a gente tá juntos aqui, tu tá percebendo, uau, é verdade, eu posso ser a minha mudança. E esse é o grande barato da intencionalização. Eu não quero nenhum cliente dependente de mim. Eu quero que vocês sejam sempre autossuficientes, que tenham as ferramentas para sair de qualquer situação, que tenham condições de cocriar a sua vida realizadora. Quanto mais independentes forem de mim, mais feliz eu fico. Por isso que eu coloco os cursos lá, tá todo ele gravado, porque a primeira vez que eu trouxe o curso era uma maratona comigo. Eu digo, putz, mas será que aqui eu não estou limitando as pessoas? E se eu deixar ele todo gravado para que as pessoas possam por si mergulhar e fazer aquilo que podem fazer? E quando quiserem, vai lá e marca uma sessão, agenda comigo alguma coisa, tira as dúvidas, trabalha alguma questão que está com mais difícil, mas tem lá o material para se aprofundar. Esse é o grande barato da intencionalização. Trazer a independência para mais pessoas, a liberdade. Isso é algo que a minha alma sempre desejou, desde que eu era templário, onde eu achava, acreditava que eu estava então convencendo as pessoas de que eles estariam encontrando Deus através de mim, mas eu estava simplesmente limitado, de que naquela visão religiosa eu queria, na verdade, era convencer de que eu estava certo e eles estavam errados. Mas muitas das pessoas lá tinham a sua visão e estavam certos. Eu é que estava equivocado, não sabendo respeitar a visão que cada um pode ter de encontrar Deus, essa consciência superior em si. E tá tudo certo hoje para mim. Se alguém não é bom quanto você, é provável que não tenha enfrentado todas as suas dolorosas experiências e aprendizagem. Sim ou não? Está no caminho dele. Cada um está no seu tempo de despertar, de fazer, de evoluir. Considere uma criança pequena aprendendo a andar. Sabemos que ela vai cair e se machucar centenas de vezes. É dito que uma criança, até aprender a se equilibrar, ela cai cerca de 1000 vezes. Mas, como ele diz aqui, mas em nenhum momento ela para e pensa, bem, acho que andar não é a minha. Não tenho talento para isso. Não vou mais tentar ficar em pé. Ela para e pensa nisso? Claro que não. Ela simplesmente segue em frente, mesmo que ela continue caindo. Como diria Dory no filminho Procurando Nemo, continue a nadar, continue a nadar. É isso que a gente deve fazer. Ah, peraí, eu estou caindo daqui, mas eu estou sentindo no meu coração que existe algo de importante a fazer. Existe algo importante nesse caminho. Vamos em frente.
É como eu sigo com a intencionalização. Eu sei que é um método incrível. Ainda não atingi a quantidade de pessoas, tá tudo bem. No momento do despertar de cada um, eles vão perceber, vão começar a ver esse eco, essa forma simples que várias outras linguagens trouxeram. Napoleon Hill, Daniel Goleman, Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Ihelaka Hewlett, os Abraham Hicks. Boa tarde, Marx. Então, são várias formas, várias linguagens que eu condensei em um método simples, que trabalha duas coisas simples. Uma, ressignificar suas memórias episódicas, que são as crenças que não me possibilitavam eu conseguir trabalhar uma autossugestão, e depois tu trabalhar fortemente a tua autossugestão, porque ali é o caminho daquilo que tu verdadeiramente quer ser. Então, mas cada um no seu tempo, tá tudo certo. A aversão a fracassos e erros é adquirida posteriormente na vida. Tenho certeza de que a grande parte disso vem do nosso sistema educacional, cujas avaliações são baseadas rigorosamente no desempenho e castigam os que não saem bem. Por que castigam os que não saem bem? Por que a nossa avaliação ela vinha nesse aspecto de comparação? Alguém tem ideia? Exatamente para isso, para que eu possa deixar de perceber que eu sou o único, que eu sou talentoso. É fazer com que as pessoas deixem de se enxergar especial, não especial narcisista, mas especial na sua unicidade de poder trazer algo grandioso para o mundo, na sua criatividade, na sua capacidade de ir além, de poder transformar chumbo em ouro, ao invés de simplesmente ter que ficar se moldando de novo e de novo e de novo, conforme os parâmetros, conforme que a sociedade quer, conforme que a sociedade espera, conforme que teus pais. Esses padrões aqui, os nossos pais, eles não tiveram nada, nenhuma inteligência, nenhuma educação emocional. E como que eles conseguiriam compreender, então, o que a gente passa, o que a gente vive? Quando eu tinha lá o meu TDAH, minha mãe que tem TDAH, mas nunca disseram para ela o que era. É um conceito muito novo, eu nasci em 75, o TDAH começou a ter a partir de 70, 80. No círculo da minha mãe não se trabalhava as questões de, vai fazer uma avaliação psicológica e tudo mais. Meu irmão mais velho identificou há pouco tempo que tem traços de bipolaridade. Então, olha quantas questões a gente simplesmente não tinha conhecimento. E ao não ter conhecimento desses aspectos, a gente simplesmente ia classificando aquilo como sendo normal, classificando aquilo como sendo uma situação de que era normal, porque afinal de contas o meu pai, ele também tinha seus momentos de emoções, o meu avô também tinha seus momentos de emoções, então isso dentro de um sistema familiar que nunca ninguém parou para explorar, para compreender a ação, o resultado, nunca ninguém parou para dominar as suas emoções, era normal. Então tá só tendo uma crisezinha de cólera, tá só tendo um dia ruim, tá só passando por um momento de preguiça, tá só não sendo bom bastante. Algumas vezes vinham, ralhavam, brigavam para que me adequasse ao padrão deles. Mas isso, ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalhou mais e mais. Por isso eu precisei mergulhar mais fundo dentro do meu processo e entender toda essa dinâmica, para que hoje eu possa ver de uma maneira muito mais simples. São só emoções que eu preciso tomar consciência. Escolher, como esse radinho aqui, escolher qual é a frequência, qual é o dial que eu quero sintonizar. Eu quero sintonizar essas frequências mais baixas mesmo, eu tomo consciência dela, libero e ajusto para me colocar numa frequência mais elevada. É isso que a escala Hawking trouxe, de emoções que estão no mais baixo a mais elevado. É isso que os Abraham Hicks trazem. Tem no livro deles aquele lá... como é o nome do livro, Regina, por favor? Como é que é aquele... Pensa e aconteça, pensa e enriqueça... que eu compartilhei com o grupo outro dia lá, eu ainda não gravei o nome do livro, mas traz lá uma escala exatamente para que a gente possa se perceber qual é o nível da emoção que tu tá. Tu tá numa emoção mais baixa, numa escala de 0, de 10 a 20, aí então, eu preciso mudar essa escala aqui. Eu posso me colocar numa frequência mais elevada. São sempre escolhas, gente. Qual é a sua escolha? Peça e será atendido. Obrigado, obrigado. É isso, gente. Procurem. Quem quiser, me manda uma mensagem. Eu tenho tanto o livro em PDF quanto o audiolivro. Mando. Peça e será atendido. Um livro fantástico que traz muito do que a intencionalização traz também.
Outra grande parte desse problema são pais dominadores ou excessivamente críticos. Ah, é? Sei bem o que é isso. Esse tipo de criação impede os filhos errem por conta própria o suficiente e os pune por tentar algo diferente ou espontâneo, não pré-determinado. Cheguei! Seja bem-vindo à social media! Algo não pré-determinado. Pois é. E aí, nessa situação, o que acontece, gente? Vamos lá. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Nesse aspecto, os nossos pais, pelo menos os meus pais e os mesmos que do autor aqui, na época deles as coisas eram difíceis. Então eles procuraram de alguma maneira tornar fácil, mas para isso exigiram, puniram várias situações para que a gente não errasse, porque eles teriam errado. Só que essa situação de não errar leva a um nível de perfeccionismo que, ao invés de eu perceber que o fracasso ou o erro faz parte do processo de crescimento, eu entro no pior, eu entro no processo de medo do erro. Então, ao invés de eu correr o risco para encontrar o êxito, eu entro num processo pior de nem correr o risco, de nem entrar naquele processo de medo para poder ir adiante. E eu fico preso naquela situação. Amor o rádio. É lindo, né? Eu adoro esse rádio também. Esse radinho era do meu pai. Então, quando a gente fica preso nesse tipo de situação, a gente não vai para adiante. Eu preciso ir lá, ressignificar aquele medo, perceber que eu tenho a liberdade de fazer qualquer coisa, de que estamos aqui efetivamente para crescer, para evoluir, para dar outros passos e não ficar preso de novo, de novo, de novo aquelas velhas crenças. Aquilo fez parte, tá tudo bem. Cadê aqui? Somente, não predeterminado. Somemos a isso os meios de comunicação de massa, apresentando casos e mais casos de gente bem-sucedida sem mostrar as milhares de horas de prática maçante e tédio necessárias para chegar a esse patamar. Isso daqui ele traz, no caso, a mídia americana. No nosso caso, eu acho que é pior ainda, porque a nossa mídia hoje, eu acho que nem fala mais de casos de sucesso. Ela pega e está focada o tempo inteiro em colocar problema. Olha, os problemas de maior audiência são sempre os programas de auditório que trazem problema e mais problema e ficam discutindo o problema. Da Atena da vida lá, ele fica 2 horas falando sobre o acidente, o acidente, o acidente, o acidente. Gente, 5 minutos de notícia ruim tu leva... 1 minuto tu leva 1h30 para digerir. Olha quanto tempo. Então imagina tu ficar 2 horas vendo notícia ruim. Quanto tempo o teu organismo ele vai ter uma indigestão? E essa indigestão se manifesta no teu corpo. Somatiza no teu corpo. Tu adoece o teu corpo. Por isso que é dito, a gente precisa realmente sair. Vou lá em Minas Gerais, tinha um rádio desse. Olha que legal, teu vô é. Por isso que a gente precisa estar atento em todas essas formas de ingerir. Não é só através da boca, aquilo que tu está comendo, o alimento, bebendo, é através daquilo que tu está vendo, aquilo que tu está ouvindo, aquilo que tu está cheirando. Essas situações, elas vão também somatizando no teu corpo. Então, pare e presta atenção. Se aquela notícia que tu está vendo te fez sentir mal, sai disso. Ah, mas Ricardo, mas daí eu vou me tornar alienado do mundo. Não, não é uma questão de estar alienado. Tu simplesmente vai estar te sintonizando com frequências que te fazem cocriar algo bom. E não com uma frequência que te faz ficar enxergando o problema em todo lugar. Se tu vai lá e começa a ouvir, nossa senhora, situação de violência em São Paulo, situação de violência em São Paulo, situação de violência em São Paulo, tu vai conseguir sair na rua em São Paulo? Não, tu vai ter o inconsciente vai achar que São Paulo é extremamente perigoso. Então tu não vai poder ir pra rua. É simples assim. Aí o que acontece? Frequência, vibração. Tu vai achar que é perigoso, tu vai pra rua, tu vai acabar sendo assaltado. Viu? Deu na TV. É verdade que eles disseram, lá foi assaltado. Agora, a partir do momento que tudo é uma sintonia, frequência, vibração, então tu foi lá, tu escolheu, tu mudou a tua frequência, tu cocriou, nossa, eu sou uma pessoa extremamente segura. Todos os lugares para onde eu vou, eu estou segura. Tudo acontece com plena segurança para mim. Tu pode estar andando em plena 25 de março, tu pode estar andando no Brás, tu pode estar andando lá na Cracolândia. Tu vai ser imune. Porque é frequência. Tu tá numa frequência baixa, isso não te faz acessar essa situação. Um dia ele levou o rádio para consertar, colocou... peraí.
que eu não estou conseguindo. Aqui. Colocou no bagageiro do ônibus e quando chegou em casa, o rádio tava só os bagaços. Bah, que judiaria, Rodinei. Vamos lá. Sigamos em frente. Em algum momento, acabamos com medo de falhar, bem como eu tinha dito, viu? Instintivamente, evitando inovar ou só fazer aquilo em que somos mais bons. Somos muito bons. Fica sempre com medo de fazer algo que dê errado, então eu vou fazer mais do que eu conheço. E fazer mais do que eu conheço significa não arriscar. Como que eu vou crescer se eu continuo fazendo sempre a mesma coisa? Não tem como. Não tem como ir em frente. Não tem como alcançar alguma coisa nova. Isso é limitador e sufocante. Só podemos atingir a excelência em algo se estivermos dispostos a falhar. Lembra como Thomas Edison dizia? Não é que eu errei, descobri como não chegar onde eu posso chegar. Se você se recusa a correr o risco, não está disposto a ser bem-sucedido. Grava isso. Se você não está correndo o risco de poder falhar, não está disposto a alcançar o sucesso aonde quer que você queira chegar. Grande parte do medo do fracasso surge por conta de valores pessoais muito ruins. Por exemplo, se eu avaliar a mim mesmo pelo parâmetro ser amado por todo mundo, céus ou vida, que desejo esse, né? Querer ser amado por Deus e todo mundo, impossível, mas vamos lá, né? Ser amado por todo mundo, a ansiedade é certa, uma vez que dependerei 100% dos outros, óbvio. Não estarei no controle. Assim, meu valor estará à mercê do julgamento de terceiros. Pois é. E aí, então, tu tem uma frustração dupla, porque tu criou um desejo de querer ser agradável para Deus e todo mundo, tu vai te submeter a tudo e a todos, e ainda assim vai depender daquela outra pessoa escolher se vai te agradar ou não. E o que é pior, como tu não vai estar te aceitando, como externo é um eco do teu interno, muito provavelmente eles não vão gostar de ti, porque tu não tá te aceitando, tu não tá te amando, tu não tá te admirando, então tu tá emanando, olha pra mim! E eles vão estar dizendo, olha pra mim! Só que tu não tá olhando pra eles, tu tá olhando pra ti, querendo que eles te olhem. Então, um tá olhando pro outro, querendo que o outro te olhe, não vai ter o resultado daquele que espera. Eu adoro esse conceito do eco. Quando a gente entende que a vida é um grande eco, fica muito mais simples para eu tomar as rédeas da minha vida e poder fazer a diferença. Se em contrapartida eu decidir adotar o parâmetro ter uma vida social melhor, posso satisfazer o ideal de manter boas relações, independentemente de reações dos outros. Porque eu posso ter essa vida social melhor, independente do que os outros esperam de mim, independente do que os outros querem. Eu não tenho que ficar sendo agradável para tudo e para todos. Eu simplesmente estou lá, estou desfrutando daquela vida social e me sociabilizando com as pessoas. Meu valor próprio vai depender do meu comportamento e da minha felicidade. Aí sim ele está emanando aquilo que quer realmente receber. Então ele está dizendo, eu me amo. E aí está ouvindo de volta, eu me amo. Eu sou capaz. E está ouvindo de volta, eu sou capaz. Simples assim. Passa a ter esse eco. E quando ele tem esse eco, ele percebe a verdade. E aí ele vai sustentando cada vez mais essa frequência, essa vibração. Porque esse é o vórtex que ele veio sustentar. Valores escrotos, como expliquei no capítulo 4, são aqueles que envolvem objetivos externos, fora de nosso controle. Buscá-los provoca alto grau de ansiedade. E mesmo que consigamos alcançá-los, ficamos vazios e inertes. Não há mais problemas a resolver. Valores melhores, como vimos, são focados no processo. E esse aqui é um ponto muito importante. Para de ficar focado no resultado, foca no processo. O que significa isso, Ricardo? Foca num passo de cada vez. Simples assim, um passo de cada vez. Não foca no resultado. Nossa senhora, aqui eu estou com 1000 pessoas. Não me interessa se eu já estou com 1000 pessoas, eu estou com uma, estou com nenhuma. Eu estou focado no processo. Como é o processo? De que maneira eu posso entregar o meu melhor? Como eu posso trazer mais prazer? Como eu posso trazer mais qualidade para quem depois vier a ouvir isso daqui e perceber, uau, que conteúdo fantástico. Isso daqui é muito mais do que uma leitura, isso daqui é realmente uma terapia em conjunto, onde expande, onde amplia o meu olhar sobre várias coisas da minha vida, do meu dia a dia. Isso faz parte do meu ser, eu quero mais disso daqui, eu quero compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque isso me faz despertar em mim. E assim eu estou também me percebendo como eu posso fazer melhor, e como eu posso fazer melhor, e como eu posso servir mais
a tantas outras pessoas. Algo como honestidade ao se expressar. E aqui tem um valor que eu vou trazer no final, mas eu já vou estar indicando ele agora. Significa altruísmo, significa autenticidade. Como que eu posso ser realmente único em trazer isso, essa visão, essa forma de compreensão para o todo? Esse é o nosso grande objetivo, ser soberano de nós mesmos e sermos autênticos. Porque quando eu sou autêntico, eu estou realmente experienciando a vida para essa grande consciência. Ela está realmente passando por mim, eu estou percebendo cada detalhe. Eu sou realmente o roteirista, o ator principal e o espectador dessa jornada única que eu estou vivendo, que é o objetivo do que nós viemos viver aqui. Um parâmetro a ser adotado em virtude do valor honestidade. Sim, exatamente, né, Valdinei? Nunca termina mesmo. Nunca termina mesmo, porque quando tu termina, tu queria escalar o Everest, tu foi lá, tu escalou o Everest, que legal, vivi cada etapa, agora eu vou descer o Everest, agora eu vou escalar o Himalaia, que legal, vivi cada etapa, agora eu vou descer o Himalaia, agora eu vou escalar o Kilayama, que legal, escalei, agora eu vou descer e assim sucessivamente, agora eu vou ensinar as pessoas, agora eu vou levar outros para fazer essa trilha, sempre vivendo cada momento, cada experiência daquela jornada que está te trazendo. É um problema que precisa ser revisto sempre. Toda nova interação social e todo novo relacionamento trazem novos desafios, novas oportunidades para se expressar com sinceridade. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. E aqui eu já deixo um registro público, né, em algumas pessoas que me acompanham, que são maravilhosas. Eu amo, admiro a autenticidade delas. A Regina, a Eliane, a Valdineia, a Karen, são pessoas, o Marques, são pessoas que são honestas, que expressam a sua verdade. E eu acho lindo isso faz parte, eu acho um espelho maravilhoso disso que eu venho procurando também sempre trazer. Sejam autênticos, sejam verdadeiros. Essa é a nova era que a gente está entrando, a era da expressão, a era da autenticidade. Para de ficar de alguma maneira querendo dourar a pílula. A vizinha escutou, ela quer te conhecer. Quer te conhecer? Como é que é? Vou mandar um vídeo. E eu falei sobre ter problemas com o escuro. Olha aí, que legal. Manda para ela sim, Valdinei. Esse tipo de valor é um processo contínuo e vitalício. Ser autêntico é um processo contínuo e vitalício. E com isso não é uma situação de que tu tá pouco te importando com o que os outros vão achar do que tu tá dizendo. Não, é uma situação de que quanto mais eu vou tomando consciência das infinitas formas de que eu posso estar vivendo, o vídeo do medo do julgamento, pode mandar para ela assim. Quanto mais eu tô passando essas experiências todas, mais eu consigo estar em verdade comigo. Estando em verdade comigo, eu estou conseguindo também ter uma maior empatia e compaixão com outra pessoa. Eu não estou querendo que o outro viva a vida sobre a minha ótica, mas eu posso compartilhar o meu modo de ver e ele vai querer seguir aquilo ou não. É escolha dele, livre-arbítrio. Se o seu parâmetro para o valor sucesso pelos padrões comuns é casa própria e um carro bom, e você passa 20 anos trabalhando para conseguir isso, não terá mais parâmetros a se guiar quando atingir essa meta. Já parou para pensar nisso? E aí é bom dizer alô para a crise de meia-idade, porque o problema é que o motivou a vida toda, ele foi tirado. Você simplesmente alcançou, tá, e agora eu queria um carro, eu já tenho carro, já tenho a casa, e agora? Qual vai ser o meu propósito de vida? Ter outro carro, ter outra casa? Tu vai continuar acreditando que o teu propósito de vida é ter? Não, gente, nosso propósito de vida é ser. Como eu hoje posso ser uma pessoa 1% melhor do que eu fui ontem. Simples assim. Como Sócrates já dizia, uma vida sem autoconhecimento não é uma vida que não vale a pena ser vivida. Como Jung dizia, enquanto você não tomar consciência do seu inconsciente, você vai ser guiado pelo seu inconsciente e vai chamar isso de destino. Não existe destino, é apenas o teu inconsciente te guiando. Então olha para ele, ressignifica ele. Olha, a vida que tu tá levando, tá boa, não tá boa, muda ela, e muda ela, e muda ela, sempre. Daí em diante, não haverá como continuar crescendo e melhorando. Só que é o crescimento que gera felicidade
Não uma longa lista de conquistas arbitrárias. Não uma longa lista de ter coisas. Tanto é que a gente nasceu pelado, sozinho, individual, sem nada. E tu vai morrer, tu vai estar lá pelado, sozinho, individual, sem nada. Tu não leva nada senão as experiências que tu vive. A forma daquilo que tu viveu, o teu agora, aquilo que tu cheirou, aquilo que tu experienciou, aquilo que tu degustou, aquilo que tu ensinou, aquilo que tu compartilhou. Nós temos 3 grandes metas: aprender, experienciar e ensinar. Ensinar, qualquer coisa é ensinável. Por que tantas pessoas estão ganhando dinheiro hoje na internet? Porque estão simplesmente compartilhando as suas experiências. Isso é lindo. Isso é lindo demais. Nesse sentido, os objetivos convencionalmente adotados, fazer faculdade, comprar uma casa de praia, perder 10 quilos, oferecem uma qualidade limitada de felicidade, não é verdade? Eles podem ser úteis quando buscamos benefícios rápidos e de curto prazo, mas são uma droga como guias para uma trajetória de vida, num sentido mais amplo. Porque depois que tu conquista aquilo, a vida começa a se tornar um grande vazio. Tu começa depois a querer, tá, e aí agora? E agora? E agora? Qual é o outro carro? E aí tu passa a sair, fica um trampolim de um para o outro. Tu comprou aquele apartamento, tu não quer mais esse, tu quer o próximo. Tu comprou aquele carro, tu não quer mais esse, tu quer o próximo. A tua vida vira um consumismo de querer ter mais e mais coisas ao invés de ser. Pare e viva a experiência, comece a utilizar isso de uma outra forma, de um processo criativo. E como é viver esse processo? No processo criativo, o grande barato não é o ter, mas o caminho para chegar lá. Para que tu possa ir ajustando esse eco daquilo que tu está emanando e poder alinhar cada vez mais. Como ele disse, Picasso foi prolífico por toda a vida. Viveu mais de 90 anos e continuou a produzir praticamente até morrer. Se seu objetivo fosse ficar famoso, enriquecer com arte ou alcançar a marca de 10 mil quadros, ele teria estagnado em algum momento. Teria sido dominado pela ansiedade ou pela insegurança. Provavelmente não teria se aprimorado e inovado em sua arte, como fez década após década. O sucesso de Picasso é explicado pela mesma coisa que explica por que ele, já velho, gostava de desenhar em um guardanapo, quando sentado sozinho no café. Seu valor de vida principal era simples, humilde e interminável: me expressar de forma honesta. Por isso, aquele guardanapo era tão valioso. E aqui nesse aspecto, te convido. Você está se expressando de forma honesta? Aonde você pode se expressar de forma honesta? Revisa a tua vida, olha o passo a passo, verifica se tu está entregando o teu melhor naquele passo a passo. Verifica como pode fazer diferente. Cria o hábito de manhã, a hora que tu acorda, senta na tua cama lá, fica de 15 a 20 minutos em silêncio. Simplesmente em silêncio, tu vai começar a ouvir teus pensamentos passar, mas a partir do momento que tu começa a te colocar em silêncio, tu começa a te alinhar com o teu eu superior, tu para de ficar seguindo a voz da mente demente que engana a gente, tu para de ficar seguindo sempre os velhos padrões e tu vai começar a te alinhar com a tua intenção para que tu possa, de forma autêntica, entregar o teu melhor à vida. É isso que eu trago no método intencionalização, no primeiro módulo autocompreensão, no segundo módulo autorregulação, onde tem mais espaçamento de técnicas para aprender isso, e através das minhas sessões. Se tudo isso te interessa e tu quer ser a mudança na tua vida, bora, busca, tá em ti. Eu estou fazendo a minha parte, estou compartilhando o meu melhor e deixando sementes, porque eu sei que nós vamos co-criar um mundo maravilhoso. Como diria Gandhi, se você quer um mundo melhor, seja a mudança, viva com intenção, ressignifique a sua ação. Beijos, abraços, bom descanso, até segunda-feira. Temos amanhã, 11h11, qual a função do problema? Tem mais um tema incrível, não me lembro agora qual é o tema, mas eu sei que é um tema incrível, que vale muito a pena para você assistir e que depois vem a reprise para cá para o YouTube. Beijos, abraços, bom descanso, tchau, tchau.